Qual é o seu nome completo? Fernando Winter. Que partido pertence? PTN. Sua profissão? Partido Trabalhista Nacional. Minha profissão de origem é sou representante comercial. Quantos anos você Faz tem? 10 anos já que eu estou militando na política e perdi duas eleições, 2004, 2008 fui candidato, fiz uma boa votação, mas infelizmente não acabei ficando de fora. E em 2012, com bastante esforço, com muita dificuldade, a gente conseguiu então se eleger nesse partido atual que é o PTN. Como é que funciona a estrutura desse partido político, do PTN? Então, um grupo político ele é formado de pessoas, né? Pessoas das sociedades, pessoas de diversas profissões, diversos níveis também culturais, escolares, etc. E a necessidade de se ter um grupo, uma quantidade de candidatos para se fazer uma legenda. Hoje, por exemplo, se fazer um vereador, a necessidade de 8.000 votos. Então é muito difícil um candidato só fazer 8.000 votos. Por isso a necessidade de fazer a legenda. Ter no grupo vários candidatos, inclusive a lei exige que se tenha um percentual de mulheres, né, hoje na política, e a grande dificuldade que eu vejo assim, nos partidos políticos é acolher mulheres para a política. Ainda um número muito pequeno de mulheres que queiram participar da política. Mas tem essa lei, essa necessidade de ter pelo menos 30% de mulheres para fazer a legenda de um partido político. Muito bem. E como é que funcionam as ideias do seu partido político? Dentro do partido, como é decidido, quem que defende essas ideias, como elas são defendidas? Importante a tua pergunta. Então, assim, todo partido político ele tem uma executiva, né, que é o presidente, que é o vice-presidente, que é o primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Esses, digamos assim, são os líderes do grupo, do partido, que se reúne pelo menos uma vez por mês para discernir, né, para distinguir qual o caminho que o partido deve tomar, a questão de projetos, a questão mesmo de apoiamento para prefeitos, né? E é assim que funciona. Então, geralmente, quem decide é a executiva, mas com, digamos assim, a concordância de todos os membros filiados que fazem parte do partido, aquela ideia, aquele pensamento ou aquele apoiamento para aquele candidato. Mas as ideias surgem da diretoria e é votado pelos outros integrantes, ou é decidida, os próprios integrantes que decidem na diretoria, essa ideia já é aceita pelo fato deles terem entrado lá pelos outros? Qualquer jovem, qualquer integrante do partido que surja uma ideia, ele expõe primeiramente à executiva do partido, né? E a executiva do partido vai analisar, vai se reunir e daí vão decidir essa ideia, esse pensamento, né, no grupo geral. Muitas vezes pode ser por aclamação, todos concordam, levante a mão, né, mais ou menos dessa forma. Quem não concorda, levanta a mão, ou pelo voto mesmo, né? Se, digamos assim, aquele membro, aquele filiado daquele partido, ele tem uma ideia e ele tem aprovação da maioria, não tem por que não acatar. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Mas a coisa importante também para vocês, depois para vocês fazerem certinho o vídeo, os partidos políticos passam por épocas importantes, que nem agora, um pouquinho antes de iniciarmos a campanha eleitoral para deputado, para presidente, para governador, o partido se reúne para discernir qual candidato nós vamos apoiar. Se é o candidato,
se o partido tem candidato, se por a eventualidade o partido não tem um candidato, qual o candidato que esse partido, no caso, vai apoiar. Ele é feito, digamos assim, por uma reunião, né, da executiva e dos filiados do partido. Então existe associação de partido com outros partidos políticos para tentar eleger um membro. Exatamente, a coligação. Que nem, por exemplo, às vezes um partido que tem um certo candidato, digamos assim, a deputado federal, ele está coligado com vários outros partidos. Então todos os votos que está dentro daquela coligação, vamos citar um exemplo dos partidos maiores, o PT, o PDT, né? PMN, o PSL, digamos que todos esses 4 partidos, 5 partidos, eles estejam coligados para apoiar um deputado, todos os votos daquela coligação vai para aquele referido deputado. A legenda, formado a legenda. Por que isso? Porque às vezes um partido pequeno não consegue formar uma legenda para ele, digamos, eleger um deputado, né? Um deputado hoje, por exemplo, federal, precisa 100 mil votos. Um partido pequeno, ele vai fazer lá 20 mil votos, 30. Então ele precisa juntar mais 2, 3 partidos para somar o voto daqueles outros partidos e conseguir eleger um. É assim que funciona atualmente a política. Porém, tem que ter a reforma. E isso é um debate importante para vocês, Jorge. A reforma política, assim como a reforma tributária, a quantidade de impostos que hoje o brasileiro paga é muito grande. Então, uma das coisas, na minha visão como político, uma das coisas mais importantes que precisa acontecer no Brasil é 2 reformas. A reforma partidária, né, que é o jeito que é feito isso aí, e a reforma fiscal, a quantidade de impostos que deve diminuir. Então, sobre a reforma política mesmo, hoje, por exemplo, um candidato, ele pode fazer uma quantidade enorme de votos e não se eleger porque ele não fez legenda. Entendi. Entendeu? Como aconteceu comigo mesmo em 2004. Eu fiz uma quantidade enorme de votos e não me elegi porque a minha legenda era fraca. Então, uma das questões que deve mudar é essa reforma política, não é? De não ser mais por legenda, mas sim por candidato. Esse voto mais direto. Exatamente. Pela classificação dos candidatos que fizeram a maior quantidade de votos, e não por legenda. Na minha visão, eu creio que isso vai demorar ainda para acontecer, mas é uma das coisas boas que a reforma política poderia fazer. Seria mais democrático. Mais democrático. Porque às vezes você escolhe um candidato, você luta por aquele candidato, faz campanha por aquele candidato e ele acaba ficando de fora porque ele não fez legenda. E muito obrigado, vereador. Tá? Joia?